Hey Vikings! Tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Marçal da Livros Vikings. Estamos começando o 8º episódio da terceira temporada do Vikingcast. Hoje aqui comigo, Alan Marante. Tudo bem? Tudo bom, Paulo? É um prazer fazer parte desse podcast. O trabalho do Livros Vikings é um trabalho que eu acompanho, tanto nas redes sociais quanto os trabalhos que vocês fazem. Exatamente por isso que eu vim aqui conversar com você a respeito da espiritualidade nórdica e a história efetiva dos sistemas rúnicos. É uma coisa que é um projeto do Caminho Nórdico, que é o projeto que eu tenho. Nós temos, inclusive, um programa de rádio só voltado para runas, que é o programa Caminho Nórdico da MKK Web Rádio. E hoje nós vamos falar bastante sobre a espiritualidade nórdica, como é feita na Escandinávia e é feita no Brasil também, porque às vezes as pessoas pensam, mas por quê? Tem como praticar uma coisa que é feita na Escandinávia aqui no Brasil? E eu vou responder exatamente como isso é possível. E roda a vinheta! Voltamos! Antes de eu apresentar e falar mais sobre o Alan, eu tenho que dar um recadinho para vocês. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o nosso podcast, nessa temporada nós estamos também no YouTube em vídeos. Então, por favor, vá lá, acessa livrosvikings.com.br, clica lá no ícone do YouTube, ou se não, vai no youtube.com/livrosvikings, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vai gostar ou que não vão gostar, por favor. E o mais importante, comente, que assim você ajuda o meu trabalho e o trabalho do Alan também. Então, hoje, o meu convidado dispensa apresentações. Eu estou aqui com o Alan Marante, que escreveu alguns best-sellers, dentre eles alguns livros sobre runas, né? E talvez o melhor que a gente vai encontrar em português aqui no Brasil. Alan, seja muito bem-vindo. Agradeço muito você ter topado participar conosco, tá? E quero muito que você comece falando um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua página, para as pessoas começarem a se aproximar um pouquinho mais. Perfeito, Paulo. É um prazer. Primeiramente, meu nome é Alan Marante, eu conduzo um projeto cultural chamado Caminho Nórdico, hoje é conhecido como Caminho Nórdico Fornesidir Heidensidir. Nós temos uma página no Facebook, que é o facebook.com/Caminho Nórdico, e o Instagram, @Caminho Nórdico. É um projeto cultural, nós temos uma equipe de 6 pessoas que trabalham constantemente trazendo traduções de textos originais em nórdico antigo e em islandês. Nós temos uma turma de teologia nórdica, onde nós estudamos manuscritos e textos que fazem parte da espiritualidade nórdica. Nós temos uma turma de história escandinava, nós temos uma turma de geografia escandinava, porque tem muitas pessoas que querem saber a história dos países, o significado das bandeiras, os símbolos, por que é um leão, por que é uma águia, por que é um cavalo, são elementos culturais. Nós temos planos, inclusive em breve, para ter uma turma de introdução à língua nórdica antiga. E nós temos o curso de runologia, que é o nosso carro-chefe, que abre uma vez por ano, começa sempre no começo do ano. E o que efetivamente é a runologia? A runologia é o estudo histórico rúnico. Então, na runologia, a pessoa aprende a diferença entre os sistemas rúnicos que existem. Existem mais de 20 sistemas rúnicos foram documentados até hoje, para diversas línguas escandinavas, desde o proto-germânico, que é a língua nórdica mais antiga, até o islandês moderno. Então, mesmo línguas modernas têm o seu próprio sistema rúnico, e à medida que a língua evolui, os sistemas rúnicos evoluem também. As pessoas vão adaptando os sistemas rúnicos com as regras gramaticais e fazendo inscrições rúnicas em artesanatos, em pedras funerárias, que inclusive ainda existem artesões na Escandinávia que fazem pedras rúnicas quando as pessoas falecem e alguém quer fazer um monumento, da mesma forma que uma pessoa faz uma lápide. É o mesmo princípio. Então existem pessoas que fazem tatuagens, no Brasil inclusive
a tatuagem neonórdica tem crescido muito. Ela já era extremamente popular na Noruega e na Dinamarca, que são os lugares foco, e aqui no Brasil a gente está tendo esse desenvolvimento da tatuagem neonórdica, que permite, por exemplo, a pessoa ter em qualquer parte do corpo uma inscrição rúnica em nórdico antigo, graças ao estudo da runologia. A gente sabe o que esses símbolos significam, o que essas palavras querem dizer, qual é a tradução delas em português, porque a tatuagem, a maior parte das vezes, é em nórdico antigo, só que a pessoa precisa saber o que está ali, né? Ela precisa saber o que significa, que símbolos são esses. Então a runologia, ela comporta todo esse conhecimento. E é por isso que eu falo para as pessoas. Por mais que a gente tenha uma onda mística muito forte ao redor das runas, o conhecimento histórico, ele é indispensável. Porque as pessoas falam assim, mas o conhecimento histórico e o religioso, eles não se conversam. Pelo contrário, porque quem fez os sistemas rúnicos era a classe sacerdotal. A classe sacerdotal nórdica. No período da Idade do Bronze, a gente tinha tribos chamadas Heluri. Eles eram famosos por fazerem medalhões com inscrições rúnicas. Esses medalhões, eles não eram feitos por historiadores, eles eram feitos por sacerdotes, por generais, por reis, pessoas que estavam ali fazendo objetos devocionais. E para que as pessoas pudessem tanto ler quanto escrever, eles criaram normas para que a população pudesse fazer uso daquele conhecimento. E essas normas, essas regras e a forma como as inscrições deveriam ser feitas, elas foram preservadas até hoje. Nós temos, na Escandinávia, uma coisa muito comum chamada Museu Vivo. Aqui no Brasil, a gente está começando a engatinhar com isso com a Vila Viking, mas lá é um pouco mais diferente, porque efetivamente tem o trabalho de um museu por trás, então no local você consegue ver peças históricas e réplicas. E, por exemplo, a gente tem na Noruega um museu muito famoso que é o Njardarhenger. Njardarhenger. Todas as inscrições de tudo que eles escrevem ali é em nórdico antigo. As pessoas falam nórdico antigo, elas escrevem usando os sistemas rúnicos do nórdico antigo, exatamente para dar a sensação de você estar na época. Se não fosse o trabalho dos runologistas, isso não seria possível. E não é um reenactment, isso é um trabalho de historiadores. A maior parte das pessoas que está ali fazendo são historiadores. Um trabalho não é um recreacionismo, esses museus vivos. Por isso que eles chamam de museu vivo. Eles têm sempre associação com uma instituição do governo. Muitas vezes eles são construídos em cima de sítios arqueológicos com o objetivo de preservar. Então, os locais de escavação ficam preservados e você faz as construções ao redor para servir até mesmo de assentamento para quem trabalha, estudando ali. E você às vezes fica cercado de 3 ou 4 pedras rúnicas, às vezes até mais. E isso dá uma possibilidade muito grande das pessoas manterem essas práticas ativas até hoje. Então, o trabalho da runologia é fazer com que a pessoa seja capaz de ler e escrever, mesmo que frases simples. E muitas vezes, quando nós abrimos as turmas de runologia, uma grande parte das pessoas elas querem saber como fazer orações aos deuses nórdicos, com inscrições rúnicas. E eu digo, isso é possível, graças à runologia. Perfeito. Pelo que você disse, então a runologia, né, é muito pautada nos achados arqueológicos, né? Eu acho que muito do que se sabe, se conhece hoje, né, sobre a Era Viking também é pautada nesses achados. Então é difícil você desvincular uma coisa da outra, né? E assim, vocês falam um pouquinho pra gente sobre o que é runologia, né? Uma pergunta assim bem boba, né? Mas qual que é a complexidade de se trabalhar com runologia aqui no Brasil, por exemplo? A primeira barreira é a língua, né? Existem poucas pessoas que falam línguas nórdicas de modo geral, menos ainda pessoas que entendam o norrønt, o nórdico antigo. Então a primeira barreira é a língua, exatamente por isso. Que quando eu elaboro os conteúdos, eu faço da forma mais esmiuçada possível, explicando qual palavra é o que em português, para que a pessoa tenha uma associação completa.
A segunda barreira é, nós não temos os objetos em loco. Nós somos obrigados a estudar através de fotografias. Então, quem, por exemplo, estuda fonologia na Universidade de Uppsala, como cursos complementares na área de linguística, ou na área de história, ou na área de arqueologia, essa pessoa tem, às vezes, um acervo de mais de 300 objetos para ela estudar em loco. Mesmo que com a ajuda de um curador, como são objetos históricos, ninguém pode, obviamente, manuseá-los, mas a pessoa consegue olhar para eles diretamente, fazer anotações, coisas que, por fotografia, você não vai ver o detalhe. Por exemplo, às vezes ver que a pessoa que fez a gravação rúnica, ela errou no meio da inscrição e ela riscou para corrigir, ou a oxidação comeu uma runa, e aí por causa disso os runologistas levaram o triplo do tempo para decifrar, porque a letra estava apagada. Por fotografia é mais difícil. Então o nosso acervo de estudo é menor, porque nós dependemos do quê? Dos museus que fazem os negativos dos manuscritos ou fazem fotografias em alta resolução dos objetos e fazem exatamente aquelas fotos panorâmicas, com todos os ângulos, frente, verso, lado, ou às vezes aquelas fotos feitas com raio-x, que ela destaca, por exemplo, os lugares onde a oxidação comeu a peça ou a madeira apodreceu. Então, obviamente, isso dificulta o estudo, mas ele não impossibilita, porque exatamente quanto mais pessoas estiverem estudando runologia, mais esses institutos vão ter interesse em enviar esses materiais para o Brasil e, quem sabe, até mesmo uma exposição, porque essas peças, elas fazem viagens ao redor do mundo e são levadas para os países. Por que o Brasil não tem? Porque não tem procura. Porque você precisa ter exatamente o intermédio entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura do país para você trazer uma exposição para cá. Precisa ter incentivo, precisa ter verba para fazer, precisa ter gente apta para cuidar da exposição, fazer as explicações. Então, é uma coisa que o Brasil está engatinhando, mas se nós não dermos esse passo, nunca isso vai ser uma realidade. Perfeito. Você falou, né, me deu um monte de insight aqui, um monte de ideia, né, mas são coisas que podem até fugir um pouco da conversa, né, mas eu inclusive assisti recentemente um documentário, né, que fala sobre a possível vinda os vikings realmente vieram para a América, mas eles estavam querendo mapear onde era Vinland, então os possíveis lugares onde Vinland poderia ter sido, chegaram até os Estados Unidos, inclusive. E aí eles estavam buscando informações, né, até pedras rúnicas que pudessem dar uma pista dessa, inclusive pegaram uma que é possivelmente falsa, que falaria alguma coisa bem... É a Pedra de Kensington. A Pedra de Kensington, ela foi tão bem feita em estilo, a qualidade das inscrições, a profundidade que a pedra foi marcada, a forma como os símbolos únicos foram coloridos, que muitos especialistas realmente acreditavam que a Pedra de Kensington era verdadeira. Até mesmo porque ninguém tinha feito o carbono 14, a data do objeto. Exatamente, que foi aí que pegou. Mas eles viram, não, é um objeto que foi forjado. Sim, bem depois, inclusive, né? Essas coisas são interessantes. Não é nem a mesma coisa, mas aconteceu algo parecido sobre o rei Arthur, inclusive, né? Uma igreja que tinha pegado fogo, tinha quebrado, eles disseram que encontraram os restos do rei Arthur lá e tinha uma pedra, um objeto, um marco que dizia lá sobre o rei Arthur. E aí ela recebeu um investimento grande dos reis na época para poder reconstruir a igreja, assim. Só que, curiosamente, depois essas pedras se perdeu, nunca acharam também o rei Arthur, mas ela serviu de gatilho. Nesse caso, a história não é bem a mesma, mas foi alguma coisa parecida, né? Era comum ter pedras rúnicas, por exemplo, escritas por mais de um artesão, por exemplo, ou eu acho que tem uma pedra, inclusive, que tem mais de um tipo de runas, né? Uma talvez seja com Elder e outra com Younger, coisa assim. Não sei se você pode falar. Sim, nós temos, por exemplo, algumas pedras rúnicas que foram... A pedra foi feita numa época e algum artesão aproveitou o espaço restante da pedra e continuou usando aquilo, porque
Você tinha, por exemplo, o marco de uma pessoa que era importante na região, e aí morre alguém, por exemplo, 4 ou 5 gerações depois. E aí você aproveita a mesma pedra para relatar, porque é a história da mesma família ou da mesma região. Então, não é incomum, embora seja raro, um artesão adulterar uma pedra, porque a maior parte das pedras únicas são pedras funerárias. Então, elas eram protegidas pelas famílias. Você só poderia mexer com a autorização da família que tivesse. Agora, o que acontecia às vezes era efetivamente a família pedir para que a pedra fosse atualizada com a morte de algum parente, que fosse descendente da pessoa com a qual a pedra foi erguida. Então, às vezes acontece. E há uma outra coisa. Algumas pedras rúnicas foram erguidas e depois igrejas foram construídas no lugar onde a pedra foi erguida. E aí o que você percebe? Que foram adicionadas no final da pedra rúnica, Deus salve sua alma. Gud hjälp Hans. Várias pedras rúnicas foram encontradas em regiões onde tinham igrejas. Tem essa frase. O que era isso? Isso era um pedido da igreja para meio que cristianizar esses monumentos. Então a pedra falava da pessoa que tinha morrido, e para que a igreja não destruísse a pedra, ela fazia um acordo com a família, e a família tinha que permitir que fosse adicionado Gud hjälp Hans. Deus salve sua alma, no final da pedra. Bom, de certa forma, né, no especificando Deus, né, podia ser algum que... A palavra Gud nórdico antigo, ela foi importada porque o termo Gud, ele é usado para os deuses nativos escandinavos. Embora o termo Ols seja mais comum para divindades masculinas, a palavra Ols significa poder incitador em nórdico antigo. Então aqui vem a palavra Aesir. Aesir são poderes incitadores. Ols e Aesir. Então, poder incitador, poderes incitadores. É só para divindades masculinas cujas representações tenham relações bélicas, ou seja, divindades que tenham alguma relação com a guerra ou com alguma arte relacionada com a guerra. Por exemplo, Odin, Tyr, talvez o próprio Thor. Sim, inclusive, por exemplo, um dos nomes de Thor é Alsa Thor, que em nórdico antigo significa Deus do Trovão. Alsa Thor, exatamente, ele é um dos Aesir. Porque os nórdicos eles faziam as listas. Existiam os Aesir, os Alcinor e os Regn. Aesir eram os poderes incitadores, os Alcinor eram as deusas femininas, e os Regn eram forças governantes, independente de ser masculina ou feminina. Então, eles contavam nisso exatamente para que as pessoas fizessem as orações. Vou até dar um exemplo de como que isso funciona até hoje no islandês. Quando você vai agradecer as divindades masculinas por você ter superado um obstáculo muito difícil e sofrido, as pessoas falavam Heilir Aesir. Íntegros são os poderes incitadores. É assim até hoje no islandês. Heilir Aesir. Quando, por exemplo, a pessoa ia agradecer as divindades femininas depois de uma mulher ter parido uma criança, porque o parto sempre é uma condição perigosa. Mesmo hoje, com a medicina, ainda é uma condição perigosa. Perfeito, você tem com certeza. Uma série de complicações. Inclusive, se você não consegue fazer o parto normal, você precisa de intervenção cirúrgica, que é arriscado. Qualquer cirurgia é arriscada. Então, as pessoas sempre agradeciam quando uma mulher paria e o procedimento era bem sucedido, e eles falavam Heilar Alcinor. Sagradas são as forças divinas femininas. Daí que vem a palavra Hel, que a gente conhece como Hail, mas a pronúncia não é assim, nenhuma língua não. Perfeito. O Hel, e ele é um adjetivo, ele significa íntegro. Então você tem íntegros, íntegras, íntegro, íntegra. Porque o nórdico antigo ele é bem similar com o português. Você tem masculino, feminino, plural e singular. Perfeito, muito legal. Aproveitando que você entrou nessa questão das divindades, né? Assim, você podia falar um pouquinho para nós, talvez só 2, 3 deuses, por exemplo, sobre
a diferença da percepção, talvez, daquela época, né, dentro do que é possível saber, né, com o que a gente sabe hoje, por exemplo, sobre Odin, Hel e Thor, por exemplo. Maravilha. Foram três forças, porque uma das você citou não é uma divindade, Hel não é uma divindade. Ela é uma Giger, ela é uma força primitiva. Porque o que difere uma divindade de uma força primitiva? As Giger são as forças femininas. Giger é o feminino de Jotun. Jotun, por sua vez, não é um gigante. Jotun ele pode ser pequenininho. Tem algumas descrições de alguns dessa espécie que eles são pequenos. Perfeito. Jotun significa glutão ou ganancioso. Então, eles são forças que geralmente são de larga escala e têm poder sobre a natureza. Isso é um Jotun. Então, por exemplo, ele pode matar o solo ou fazer o solo florescer. Ele pode fazer um vulcão explodir, ele pode provocar uma maremoto, por isso que eles são chamados de devoradores, gananciosos. Eles causam catástrofes. E eles são forças que são parte da natureza. As forças divinas, que são os Regn significa poderes governantes, eles são escalas muito maiores, eles governam forças cósmicas. Por exemplo, uma das descrições de Odin nos textos antigos é que ele move o Sol. Ele era capaz de fazer com que o Sol estivesse em movimento. Agora pensa, os nórdicos sabiam que o Sol se movia antes das teorias de Galileu, porque Galileu que começa a levantar a hipótese de que o Sol era um cometa e os planetas giravam ao redor dele no rastro. Os nórdicos já sabiam isso, porque eles mencionam que Odin movia o astro celeste e depois ele coloca o astro celeste numa carruagem, que seria a carruagem é o quê? Exatamente o rastro do cometa. Perfeito. A gente chama de circunlóquio. O circunlóquio é uma linguagem poética que quando você não tem um termo técnico. Os nórdicos, obviamente, no século X, eles não iam chamar algo de cometa, eles iam chamar de carruagem de fogo. Perfeito. Por exemplo, uma coisa que as pessoas falam sobre Odin. Né? Odin, primeiramente, o que o nome de Odin significa? Êxtase após a fúria. Né? Oder-en. Perfeito. Êxtase após a fúria. Todos os nomes de todas as divindades têm significados em nórdico. Perfeito. Então, ele é uma divindade relacionada com o estado máximo de controle de todas as emoções. Por isso é o êxtase após a fúria. Porque a fúria é o estado mais difícil emocional de ser controlado. Uma pessoa em frênese, ela perde o controle dos sentidos. Então, por isso que ele é relacionado, por exemplo, com o Berserkerganger. Não é efetivamente só relacionado com os Berserker. O Berserkerganger é uma pessoa em frênese descontrolado, ou por ingestão de algo, ou por um trauma violento. Por exemplo, uma pessoa que foi açoitada até a beira da morte. Chega no momento onde ela está entre a vida e a morte, que ela entra num frênese pela sobrevivência. Então, isso era uma coisa muito relacionada com Odin, que era efetivamente esse instinto de sobrevivência máximo. Fazia com que as pessoas, em conflitos sangrentos, as guerras que a gente tinha na Idade Média, pelo fato de que a maior parte das armas eram cegas, às vezes você ficava batendo na pessoa até a morte. Não era um golpe limpo, que nem é em filme medieval, que o cara vai e corta a cabeça do cara fora. Não era nada próximo a isso. A gente pega os esqueletos e você vê vários traumas nos ossos, de golpes deferidos que não eram golpes limpos, que golpe limpo é quando você decepa o membro num golpe só. Imagina, a pessoa às vezes estava lutando com machado cego. Espadas eram raríssimas. Tinha gente que lutava com um garfo de pegar feno. Então, para você matar a pessoa, você tinha que perfurá-la várias vezes, né? E esperar que ela começasse a sangrar. Ela morria de hemorragia, às vezes não era nem da perfuração. Perfeito. Então, é exatamente por isso que os nórdicos associavam ele efetivamente à guerra. Por quê? Para que você sobrevivesse, você precisava ter um ímpeto, uma força interior, uma força espiritual que era além do que o seu corpo suportasse. Então,
Até hoje ele é uma divindade relacionada com a sobrevivência na adversidade. Ele governa a força acima de tudo. E geralmente as pessoas tendem a, hoje em dia, associá-lo o deus xamã. Nenhum lugar, nenhum texto nórdico, nem antigo, nem moderno, menciona Odin relacionado com nenhuma prática xamânica. Isso é fato. Por quê? Porque o xamanismo que existe na região da Escandinávia é o xamanismo siberiano. Pertence aos Sami, né? Que são tribos esquimós que vivem acima do Círculo Polar Ártico, entre a Suécia e a Finlândia. Eles são nativos, indígenas, europeus, mas indígenas, e eles são de uma cultura siberiana preservada até hoje. Nas sagas suecas, várias vezes é mencionado que os reis procuravam esses nativos quando eles precisavam de algo que fosse xamânico, porque não era uma coisa cultural dos nórdicos. Perfeito. Então era um conhecimento tribal, porque essas pessoas são nômades, eles são criadores de rena, eles quase não têm sociedade até hoje, eles vivem realmente, são tribos indígenas, eles têm uma língua própria, uma cultura própria. Agora, uma coisa que é fatídico sobre Odin é efetivamente a prática do Galdr. Uhum. O Galdr são canções nativas escandinavas. Eu trouxe o tambor aqui para dar uma palhinha do que é o Galdr. Eu vou fazer em 3 idiomas diferentes, em 3 épocas diferentes, para as pessoas terem contato como era antes da Era Viking, como era durante a Era Viking e depois da Era Viking. Perfeito. Primeiro, da Idade do Bronze. Isso é Urnordisk, que a gente chama de proto-nórdico. Então, é um idioma muito composto por sílabas, os fonemas eles são simplórios porque é uma língua proto. Então, ela lembra, efetivamente, idiomas indo-europeus, não idiomas indígenas, né? Porque às vezes as pessoas acabam confundindo. Idiomas indo-europeus são muitas sílabas juntas. Erilarungandir. É bem similar. Isso, mais ou menos por volta do século 3 ou 4. E quando a gente transporta isso para a Era Viking, por exemplo, no século 9, já muda tanto a melodia, a batida, ou como a própria língua, que já é o Norrønt, o nórdico antigo.
aqui é mais ou menos a inspiração para bandas, por exemplo, como o Ardruna. Eles usam esse método de pronúncia do nórdico antigo para compor algumas canções deles. Por exemplo, tem uma bem famosa que o Einar Sölvik fez para a série Vikings, e é exatamente nessa métrica. Engler heldar kjell, engler helde frau, komma der hei vaden. Isso é um verso do Hávamál, que foi musicalizado na métrica do Galdr, e o Einar, ele gravou exatamente do jeito que as pessoas fazem comumente esse verso. Heilir Hildar Kill. Eles partem ilesos da batalha. Heilir Hildefrau. Eles retornam ilesos da batalha. Holmader Heilir Vaden. Eles retornam sem nenhum ferimento. Que é efetivamente uma oração que os nórdicos faziam antes de entrar no campo de batalha. Então, isso efetivamente é o Galdr. Perfeito. Versos em nórdico antigo são cantados na métrica, e há uma métrica própria para isso, chamada Galdralag, que pode ou não ter uso de instrumentos. Perfeito. Agora eu vou fazer um que é mais recente, que é do século XV. Esse não tem instrumento nenhum. Eldagr, Eilirdag, Sinir, El Nochokni, Oredorog, Leitidagur Feni, Ogevit, Etedunseru. Isso é um texto do século X, mas que ele ganha uma melodia muito popular por volta do século XV. Ainda é o nórdico antigo, porque no século XV muitos países nórdicos ainda falavam o nórdico. Estavam na transição para o que a gente chama de sueco antigo, norueguês antigo, dinamarquês antigo. Então, são 3 exemplos de épocas diferentes. E não mudou nada hoje, porque os idiomas nórdicos continuam preservados da mesma forma. Perfeito. Vai mudar, às vezes vai mudar a pronúncia, ao invés da pronúncia do nórdico antigo, do sueco. Mas vai manter a mesma tradição. Então, o Galdr é uma prática muito popular em toda a Escandinávia. E que, às vezes, as pessoas falam assim, em alguns livros modernos, o Galdr é cantar o nome das runas, é ficar ferro, ferro. Não é, isso não é Galdr. Hipótese alguma. Primeiro, porque as pessoas associam isso com o Elderfutr. O Galdr, ele não é da época onde o Elderfutr era utilizado. Ele é uma prática um pouco posterior. E ele não tem nada a ver com cantar. Porque é a mesma coisa que você falar assim, o encantamento é A, B, C, D. É isso que a pessoa está fazendo. É bom que você tocou nisso. Eu até brinquei uma vez com o Dugan e a gente riu, né, um bocado. Assim, é muito comum a gente ver, por exemplo, o Valknut com um círculo em volta com as runas do Elderfutr escrito em sequência, né? Como se tivesse escrito A, B, C, D, F, G, H. E aquilo não faz sentido nenhum, né? Não tem significado, né? Não. Até porque o Valknut, por exemplo, tem no símbolo da página do Caminho Nórdico, tem no símbolo, né, do livro Os Vikings. Ele é um símbolo histórico. Ele aparece em pedras rúnicas, também em Baltadsteinar, que são pedras da memória, que são diferentes de pedras rúnicas. É quando só tem a ilustração, né, a pedra da memória. É um símbolo relacionado exatamente com sacrifícios a Odin. Então ele é um símbolo que representa Odin em seu histórico, porque há uma pedra da memória que tem Odin no Valhall, com a lança recebendo um rei, e em cima dessa pedra tem o Valhall. Também foram encontradas em várias joias de reis, em joias que foram enterradas com os reis, ou joias às vezes com o intento de serem sacrifícios funerários. Então é um símbolo relacionado com o sacrifício ao Odin, isso é histórico. Mesmo que o nome Valknut não seja usado na época, né? Ele é um nome que foi acunhado modernamente, embora seja um nome nórdico mesmo,
E esse nome, Valknutr, ele se dava na época, na era viking, a qualquer tipo de nó que se entrelaçasse. Não é efetivamente o símbolo que a gente conhece hoje. Porque os nórdicos eles faziam muitos bordados com triângulos ou com quadrados formando triângulos. Você sabe que se você junta 2 triângulos, você forma um quadrado. Então, esse tipo de bordado triangular, ele aparecia nas mangas das túnicas, principalmente. Então, era um nome, às vezes, do tricô da época, né? O estilo de tricotar nós da época. Porque Val, ele não é tanto morte quanto escolha. A palavra Val também é escolha, então era o nó das escolhas. Porque você definia para qual direção ele começava e ele terminava. Você tinha esse nome. E alguns simbolismos, por exemplo, de dizer das 9 pontas, que é um número místico que talvez tenha relação com Odin, porque tem os 9 mundos, as 9 pontas, um monte de... Quanto que isso pode ser da era viking ou invenção moderna, por exemplo? E aquele... São interpretações mais recentes. O número 9 efetivamente era sagrado na era viking, porque aparecem vários textos, pedras únicas mencionando 9 elementos. Então, é fatídico. Agora, associar o Valknutr aos 9 mundos é uma associação moderna. Porque, muitas vezes, o termo Nilheimar, que é o termo 9 mundos em nórdico, ele se refere a números, a incontáveis mundos. Não efetivamente 9. O nome Nilheimar é traduzido como 9 mundos, mas é uma expressão que significa incontáveis mundos, incontáveis possibilidades. Porque... em diferentes textos aparecem mundos diferentes. Por exemplo, Osgardor não é um mundo dos deuses. Osgardor é o nome de uma cidade onde o divino vive. O nome onde os deuses habitam, o mundo onde eles habitam, é Allsahender. Significa plano divino. Equivalente ao prado celestial nas culturas indo-europeias, né? Ou nas culturas asiáticas. Porque a religião nórdica, o Forneceder, esse termo ele é histórico, significa antigo costume, ele tem uma raiz indo-europeia muito mais próxima dos povos asiáticos, e aí leia-se, os povos que habitavam a Rússia e a Índia, do que com o oeste europeu, como Grécia, Roma e Portugal. Exatamente porque, se você analisa geograficamente, a Península Escandinava está colada na Rússia. E vários povos indo-europeus ali habitavam. O próprio nome já diz, indo-europeus. Por que eles têm esse nome? Eles são povos que migram da Índia para a Europa e da Europa para a Índia, constantemente em vários períodos históricos. Então é natural, tanto que existem várias palavras em nórdico antigo que vêm do sânscrito. Exatamente por causa dessa migração. Mas você não tem palavras em nórdico antigo que vêm do grego. Perfeito. Isso é bem interessante, né? Eu fiz uma tradução de um texto recentemente, né, que eu até comentei com o Dugan, que assim, eu tenho um problema sério, que às vezes eu penso, eu falo, só que quando eu termino de falar, não é exatamente o que eu quis dizer, né? Escrevendo eu não faço isso, mas falando eu faço muito, né? Porque eu acho que eu penso mais rápido do que eu falo, né? E aí o que acontece? Tem um texto que eu traduzi recentemente que fala da similaridade do inglês moderno com o nórdico antigo, né? De certa forma ele diz no texto que o inglês moderno tem muito mais a ver com o nórdico antigo do que tem com o inglês antigo. As maneiras de compor as frases, algumas expressões, né? Algumas palavras a gente já sabe, né, que já estão batidas, né, os dias da semana, talvez, coisa assim, mas que não necessariamente eram desse jeito, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também dessa relação dos, vamos falar viking, né, do povo nórdico daquela época, né, e com o que a gente consome hoje, o que a gente sabe hoje, e a explicação mais correta possível para isso, né, porque a gente muitas vezes acaba reproduzindo alguma coisa que a gente pode pensar que é verdade, mas não necessariamente né. Por exemplo, essa relação entre o nórdico antigo e o inglês, eu vou falar uma frase em nórdico antigo e a mesma frase em inglês. Han fader mer.
He is my father. Han, is. Is. Father, father. Mine, Mary. Então, tem essa relação direta. He is my father. Han, father, Mary. Inclusive algumas palavras são parecidas, né? São. Tanto em grafia quanto em sonoridade. E tanto que, assim, quando a gente estuda o nórdico antigo, sabe qual é a primeira lição que se aprende no nórdico antigo? O verbo vera é o verbo to be. Perfeito. Ser é a primeira coisa que a gente aprende no nórdico antigo. Os pronomes, né? O ek, que é o I, por exemplo, o han, que é ele, o thu, que é o tu, que no inglês virou you, mas ainda existe o thou no inglês tradicional. Uhum. E o verbo to be, porque a forma de compor as frases em nórdico antigo, realmente o inglês é muito similar. Então, lógico, a maior parte das gramáticas em nórdico antigo, elas são pensadas para falantes de inglês porque é uma língua internacional. Então, quando eu estudei o nórdico antigo, quando eu comecei as minhas aulas, quando eu estava aprendendo a gramática, a primeira coisa que eu aprendi foi o verbo to be. É igualzinho quando a gente vai fazer um curso de inglês. Começa. Talvez porque é justamente isso que você falou. O inglês é uma língua universal. Então, de repente, você usar a mesma metodologia para tentar aproximar do que as pessoas conhecem para explicar alguma coisa que às vezes está até perdida, né? Acho que é mais fácil. Eu acho que talvez, se eu não me engano, você também entende de latim, né? Essa relação já é bem distinta no caso. O latim, ele tem a mesma estrutura gramatical do nórdico, mas ele tem um caso gramatical a mais. O latim, por exemplo, muita gente acha que falando português você vai entender latim. Não. Primeiro porque é cheio de falsos cognatos. A palavra humor é rio. e a palavra lago é lei. E o latim, ele tem uma coisa que nós não temos no português, que é a declinação do substantivo. Aqui eu falo caneta, a caneta, para a caneta e da caneta. A gente coloca o artigo na frente. No latim, ao invés de você colocar o artigo, você muda o final da palavra. Então ele muda. No nórdico antigo é a mesma coisa. Por exemplo, um erro que eu já vi acontecer várias vezes em algumas traduções da Eden, aparece o nome de uma divindade e ele não aparece grafado da forma convencional, e aí a pessoa acha que é outra palavra em vez de um nome. No Havamal aparece uma palavra duas vezes no texto, que é Oldini. Oldini é para Odin. E alguns historiadores, por não saberem disso, eles acham que é para a fúria, eles acham que é o substantivo. E na verdade era o nome, porque tanto o substantivo quanto o nome eles têm declinações similares, porque eles têm a mesma raiz. No português isso não acontece, porque a gente tem os artigos para fazer a função. O latim ele tem essa mesma característica. Tanto que existem algumas pedras únicas que foram escritas em latim, mas aí depois do século XV já não é mais a cultura nórdica tradicional, já é a cultura que a gente chama de a cultura de Cristiânia. Cristiânia é onde hoje é Oslo, na Dinamarca, na época chamava Cristiânia. O que chamava Cristiânia? Porque era o centro do cristianismo na Escandinávia. Por isso que tinha esse nome Cristiânia. Então, na época, você tinha os eruditos, entre o século XV e XVI, eles queriam utilizar os sistemas rúnicos para provar que eles dominavam as línguas antigas. Mas eles escreviam textos em latim e eles acabam desenvolvendo um sistema rúnico próprio para isso. Não é efetivamente o que os nórdicos usavam. Era para falar, olha, nós somos mais inteligentes que os povos primitivos que nos antecederam, os pagãos que habitaram essa terra. E é curioso que o nome Cristiânia ele foi abolido e voltou a ser Oslo, e Oslo significa Baía do Divino. Perfeito. Porque de certa forma ainda casa com a proposta
cristã ali, talvez, né? Na verdade, não, porque o prefixo "ous" ele se refere única e estritamente a divindades nativas nórdicas. Ah, tá. Talvez. Para Deus Tá. cristão. Entendi. Interessante isso aí, é bem bacana de compreender. Ó, a gente tá quase 1 hora de podcast e eu vou fazer 2 perguntas para você, que são perguntas bestas, mas eu vou fazer porque com certeza vão me perguntar por que você não perguntou para ele. Então, assim, tem coisa muito mais interessante para perguntar, mas eu vou perguntar para você isso. Então, 2 coisas. A primeira, eu queria que você falasse o que você acha, se é que um dia você já parou para pensar nisso, das runas do Tolkien, por exemplo, que ele utilizou um sistema rúnico diferente lá nos livros dele, né? Ou não é tão diferente assim? Se você você mexeu. O Tolkien era linguista. Ele chegou a lecionar gramática do nórdico antigo em Oxford. E o sistema rúnico que ele utiliza no livro dele é uma variação do anglo-saxão, porque quando ele foi aceito na universidade, o que deu para ele uma bolsa de estudos foi uma tradução do inglês antigo. Né? Ele pegou alguns textos em inglês antigo, traduziu e ofereceu para o professor dele para convencer que ele seria um linguista promissor. Então, o sistema rúnico dele, ele criou um conjunto de normas gramaticais, inclusive nas histórias do Tolkien. Só os anões usam os sistemas rúnicos. E por quê? Porque o idioma dos anões é baseado no inglês antigo. Porque ele criou, né? Ele criou o élfico, ele criou o idioma dos anões, ele criou o idioma dos Númenor, que eram os homens. Por quê? Porque ele era um linguista hábil, então ele pegou várias línguas europeias setentrionais, incluindo até o lapão, que é uma língua que quase ninguém falava na época, e foi moldando as línguas dele. Então, os sistemas rúnicos do Tolkien, eles seriam uma variação do inglês antigo, e inclusive funcionam para escrever um inglês moderno, já que ele pensou nisso na hora de fazer esse sistema próprio. E nenhum símbolo que está nesse sistema foi inventado. Ele pegou 4, 5 sistemas rúnicos e os uniu, pegando a fonética de cada um deles. Ele se deu a esse trabalho e criou um sistema rúnico que atendesse a língua que ele tinha inventado, mas também pensando que ele pudesse escrever cartas em inglês com ele. Fantástico. Isso só reforça talvez o quão genial ele tenha sido. Porque assim, eu consumi muito esse material. Tem um amigo meu que já gravou podcast com a gente, o Ulisses, que eu brinco que ele é o maior leitor do Silmarillion do universo. Mas que ele já lê, acho que ele lê 20 vezes por ano, não sei o que tem, que ele tem que ler tantas vezes assim. Silmarillion é sobre as Silmarillis, né? Exatamente. O Silmarillion, a palavra Silmarillion, inclusive, é uma declinação. O Tolkien ele tinha essa questão de manter a gramática das línguas setentrionais, então ele cria várias palavras que declinam uma das outras. E é uma coisa que só prova quão ele era apaixonado pela linguística. Perfeito. Outra coisa que eu vou te perguntar, que é a mesma coisa que eu falei, tinha coisas talvez mais interessantes para perguntar. Você podia falar a pronúncia correta, ou mais próxima disso, do nome de alguns deuses? Porque eu já fiz até charge disso, né? De cada um falando de um jeito, e eu assim falei, pô, Odin, vai entender se você falar Odin, Urden, ou o nome que você quiser dar, ele sabe que é ele. Tá? E depois uma outra pergunta sobre o Odin, que é só para voltar pro assunto sério, tá bom? Vou pronunciar o nome de algumas divindades mais conhecidas pelas pessoas. Odin, Thor, Frigg, Balder, Forseti, Heimdallr, Snotra, Eir, Njordr, Freyr, Froya. Esse que eu acho que é um dos mais diferentes. Né? Sim. No islandês moderno é Freya, no nórdico antigo Froya, mas nunca Freya, porque não é uma sílaba tônica.
O nórdico antigo, ele tem coisas que as pessoas confundem como acentos. Sim. Na verdade, são diacríticos. Eles são como se fossem outras vogais. A pronúncia é muito diferente. Quando você tem o O com acento, na verdade, a gente chama de O com diacrítico, é sempre o som do O com U. Ouren. E isso também acontece no nome de for. For. O forne, que é a letra que as pessoas acham que é um P, né? Na verdade, é o som do TH. Perfeito. E aí o O com o diacrítico e 2 R's. For. E esse R, o R nórdico, ele é um R trinado. Você tem que tremer a língua no céu da boca. For. For. Meio Tarcísio Meira mesmo, né? Eu falo que o mineiro ele consegue falar esse R facilmente. Portão. Exatamente. Agora voltando um pouco mais pro assunto, né? Uma coisa que é curiosidade minha, tá? Eu já vi várias fontes, eu não sei. É assim, o Douglas falou, né? O problema de você ver as várias fontes é que talvez você não esteja procurando a fonte correta. Eu falei, é verdade. E também porque eu nunca fui procurar a fundo, né? Mas é uma coisa que talvez você possa me ajudar. A sexta-feira, muita gente atribui a Frigga e muita gente atribui a Freya, né? Como a gente fala aqui, né? Freya ou Freya, como diz o meu amigo alemão. Mas na verdade é Fro. E aí eu queria entender, eu queria entender qual que se tem uma explicação para esse dia, se era mesmo Freya ou Frigga, ou se era para as duas, por exemplo, como eu já vi também uma professora famosa de filosofia falando. O que acontece é que dependendo da época e do idioma, você tem variações. 90% das vezes é derivado de Friadagar. Friadagar é dia de Frigga. Então, na maior parte dos idiomas nórdicos é Friadagar. Só que existem alguns dialetos do alemão que a palavra Frigga e Freya declinam da mesma forma, e aí você não sabe efetivamente nesses dialetos de qual das duas eles estão se referindo. Mas nas línguas nórdicas, no dinamarquês, no sueco, no norueguês, no islandês e no nórdico antigo, é Friadagar, a raiz etimológica, e é sempre o dia de Frigga. De Frigg, né? A esposa de Odin, né? Entre as... Isso, perfeito. Inclusive, o inglês, né? A pronúncia lembra muito mais Frigga do que Freya, eu acho também, né? Friday. Exato. É por isso que... Essa é uma dúvida que eu sempre tive, né? Então, assim, agora você já matou minha dúvida. Porque às vezes eu falo que é Frigga e tem gente que fica brava comigo. Então eu falei assim, bom, eu sempre cito as duas, porque pelo menos são duas divindades que merecem ser citadas, né? E respeitadas. Alan, antes da gente terminar, tem algum assunto que você acha importante comentar, falar, que a gente ainda não abordou? E enquanto isso eu penso e tento lembrar a outra pergunta que eu ia te fazer. Uma coisa que vale a pena mencionar é efetivamente uma coisa que eu tinha até proposto, que é a respeito do fornecedor. No Brasil a gente ouve muito falar sobre o Áusatro, mas o fornecedor é efetivamente a religião nórdica mais próxima da cultura escandinava mesmo. E o que é o fornecedor? O fornecedor o nome significa antigo costume, é um termo histórico para se referir à prática nórdica. Ele soma língua, cultura, alimentação, geografia, história e religião. Então, o fornecedor ele é efetivamente a cultura nórdica vivenciada na sua totalidade através da espiritualidade. A diferença para o Áusatro é que o Áusatro ele é uma recriação, ele não é nem uma reconstrução. Ele é uma reinterpretação que as pessoas fazem unicamente, geralmente, dos mitos, porque o Áusatro ele não tem por característica analisar a história nórdica como um todo, e sim mais a parte mitológica, que não é o que fundamenta a religião. Os mitos nórdicos eles são muito pequenos comparado com a história nórdica. É uma diferença gigantesca. Você vai achar muito mais orações, canções e informações de divindades nos textos históricos, nos relatos que as pessoas faziam na época, do que nesses fragmentos mitológicos. Porque esses fragmentos mitológicos eram mais histórias aliterativas
muitas vezes com o intento de fazer uma coisa chamada mitodrama. Mitodrama eram encenações ou momentos onde os Scaldi, que eram os poetas da época, tocavam instrumentos e recitavam essas histórias exatamente porque elas são fantásticas, elas são interessantes, elas atraem a atenção das pessoas e são festivas. Mas elas não refletem o íntimo religioso que está, por exemplo, descrito na Edda ou nas sagas. Que é exatamente o que a gente chama de fontes primárias. Perfeito. Agora eu lembrei da pergunta que eu queria fazer para você. É uma outra dúvida que eu tenho, e imagino que seja de muitas pessoas que leem as Eddas ou qualquer outra fonte, né? Então, assim, 99,9% conhece Odin por Odin, né? Mas, por exemplo, por que Odin tinha tantos nomes, né? Eram por conta de várias regiões ou era porque, como você disse, a palavra Odin tem um significado, então porque esse significado tinha pronúncia ou era uma palavra diferente dependendo da região, né? Por que ele tinha tantos nomes? E nas Eddas, inclusive, citam vários desses nomes, né? Sim. Nas fontes primárias, de modo geral, todas as divindades têm uma coisa chamada Nothin. Nothin são títulos. Isso, primeiramente, serve para caráter devocional. Esses nomes eles servem para descrever atributos ou uma coisa que de forma técnica chama portfólio do divino. Portfólio do divino é efetivamente o que uma divindade governa. Então, esses textos mencionam esses nomes para que as pessoas soubessem qual é a divindade do rio, qual é a divindade do mar, qual é a divindade da costa, porque são elementos diferentes. Então, você dava esses títulos, você dava nomes. Deus da costa, Deus do mar, Deus do lago. E acontece isso com Odin. Odin, por exemplo, é chamado de Herafodr, o governante dos exércitos. Quando que uma pessoa faria uma prática devocional? Quando ela fosse um chefe militar. Ele era também chamado de Valfodr, o deus dos abatidos. Você iria clamar por ele quando um soldado fosse ser enterrado ou cremado. Ele é chamado de Runatyr, o soberano divino das runas. Ele era clamado por esse nome quando as pessoas estivessem, por exemplo, fazendo uma inscrição. E não só ele, por exemplo. Thor era chamado de Reidatyr, protetor das carruagens ou divino condutor das carruagens. As pessoas clamavam por ele quando elas iriam pedir proteção, quando elas estavam enchendo suas carruagens de mantimentos para que elas não sofressem acidentes no caminho. Uma prática, inclusive, que os islandeses fazem até hoje quando eles saem para dirigir no inverno, porque você nunca sabe quando uma nevasca pode pegar você no meio do caminho. Então, essa questão dos nomes, na realidade, eles são titulações de cunho religioso. É sempre assim. Isso existe em várias culturas indo-europeias. A que a gente tem mais informações a respeito é a cultura védica. O Rig Veda foi escrito inteiro em sânscrito. Por exemplo, Shiva tem mais de 70 nomes no Rig Veda. Exatamente para que a pessoa soubesse quais nomes seriam usados em quais práticas devocionais. Então, isso acontece com os gregos também. Zeus tem mais de 30 nomes que foram registrados só na Ilíada. Odin tem cerca de, na última contagem que eu fiz, mais de 180 nomes só na Edda. Só na Edda são mais de 180 nomes. Tem mais de 15 nomes para Odin, tem mais de 10 nomes para Freya, tem mais de 6 nomes para Frigg, tem mais de 8 nomes para Tyr, e várias divindades têm essa mesma característica, sempre de cunho devocional. Perfeito. Sensacional. Agora eu vou para minhas perguntas de praxe, tá? Para as pessoas conhecerem um pouquinho do Alan, tá? Assim, como que o Alan foi parar no meio da onologia e entrou nesse meio viking, né? O que aconteceu para você chegar até onde você está hoje? Com 18 anos eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, a minha primeira formação. Depois eu fui fazer eletrônica, mudei totalmente de área, mas durante a faculdade de jornalismo eu comecei a trabalhar como tradutor português e inglês, e eu fiz alguns trabalhos de tradução
de artigos escandinavos. A cultura nórdica já me atraía muito. Eu já tinha um grande interesse, efetivamente, pela religiosidade nórdica, porque eu não tinha religião até os meus 16 anos, religião nenhuma. A partir dos meus 16 anos, eu comecei a ler a respeito do culto setentrional, não só do nórdico, mas da região do Báltico, de modo geral. E o nórdico foi o que mais me atraiu. Falei, não, isso aqui me parece um caminho religioso. Só que no Brasil ninguém falava, isso aí já faz... eu vou entregar a minha idade, porque isso já faz mais de 12 anos. Né? Então, na época, ninguém falava de religião nórdica no Brasil. Mas, como eu era tradutor de inglês, eu comecei a ver que isso lá fora tinha um certo corpo. E eu tive a oportunidade, efetivamente, de ter contato com artigos jornalísticos escandinavos. Eu fiz trabalhos de tradução para o consulado no Brasil. Inclusive, até publiquei uma tradução do hino da Suécia em português, do sueco em português. Essa parte de tradução me deu acesso a muito material vindo de lá. E tanto a história nórdica quanto a religião foram me atraindo. E quando eu comecei a me interessar pela religião, eu falei assim, se eu não estudar a história, eu não vou compreender a religião. E aí, no meu último ano da faculdade, eu tinha que fazer um TCC, e eu fiz um TCC, um livro-reportagem só sobre a língua e cultura nórdica. Eu falei assim, não, eu vou levar isso aqui como uma carreira de escritor. Vou produzir conteúdo jornalístico, conteúdo editorial sobre isso. E ali foi o momento onde o projeto do Caminho Nórdico surgiu. Eu entrei em contato com outras pessoas que tinham a mesma paixão que eu, que queriam estudar. Na época, eu estava fazendo um curso de islandês, um curso focado efetivamente em gramática para dar alicerce para fazer essas traduções. E em 2014, eu publiquei o meu primeiro livro, que era Paganismo Nórdico no século XXI. Que era falando por que é possível a religião nórdica ser praticada hoje, mesmo fora da Escandinávia. Essa era a premissa do livro, por isso que ele tem esse nome, Paganismo Nórdico no século XXI. E aí eu falo as influências, tudo que a gente tem de cultura, desde de questões de consumo, como o minimalismo, que é uma coisa que é nativa da Escandinávia, até palavras que foram importadas, porque os suecos eles habitaram o norte de Portugal, algumas pratos típicos que foram incorporados na culinária ocidental. Eu comecei a reunir várias curiosidades que explicavam por que a gente tem sim uma certa inclinação que permite que as pessoas possam ter um interesse na cultura nórdica e na religião, ou numa coisa ou na outra. Embora a gente não separe nunca dentro do fornecido a cultura da religião, porque como é que você entende uma coisa espiritual se você não sabe a origem daquilo? Né? Mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que é cristã e não entende o contexto dos países que originaram a religião dela. Ela perde muito sobre isso. Porque não é um fator geográfico que limite uma prática religiosa, mas você precisa saber onde que veio, né? Então você saber por que aquele contexto está sendo apresentado para você. Isso é uma coisa que entra sempre em discussão. Mas você você gosta desses caras, os caras são lá do Norte da Europa, o que tem a ver com o Brasil? Eu falei, a mesma coisa que, por exemplo, Jesus tem, não tem nada a ver. Se você for pensar dessa forma, também não tem nada a ver. A gente não tem Belém do Pará, né? Exato, Na realidade, é um sincretismo religioso, exatamente fazendo uma alusão ao local onde Jesus Cristo teria nascido. Isso, exatamente. O Brasil ele é um berço da cultura europeia de várias vertentes, de vários lugares diferentes, e exatamente essa miscigenação tanto geográfica, cultural e também de sangue, porque aqui tem gente de todos os lugares possíveis, todos. Você acha gente desde o extremo norte da Mongólia até a África subsaariana. Exato. Eu mesmo já conheci gente de Burkina Faso. Você pega o máximo do Oriente e o extremo da África. E no meio desse caminho tem a Europa, tem a Ásia Ocidental e os nativos brasileiros que aqui estavam, e os povos ao redor, né, da América Latina. Tudo isso compõe.
Então, por que alguém não poderia fazer algo no Brasil? Se efetivamente algo que define a característica máxima da cultura brasileira é a miscigenação. Perfeito. É a diversidade cultural. E aqui é um berço muito grande exatamente para as pessoas expressarem quem elas são. Um dos poucos lugares no mundo onde um muçulmano vem no Brasil, ele abre uma meca e a meca dele está na mesma rua que tem uma sinagoga judaica. Sim. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. E um templo de qualquer outra coisa também, né? Não tem essa distinção. É uma igreja evangélica. E 2 quarteirões depois tem uma igreja ortodoxa. Exatamente. E aí tem um templo Hare Krishna. Isso. Então, é um lugar onde as pessoas, efetivamente, elas podem expressar a sua religiosidade de forma livre. A gente sabe, tem os seus problemas, tem o preconceito religioso, mas isso todo lugar tem. Mas o Brasil, ele muito mais fomenta a coexistência do que a violência. Perfeito. A violência, a gente tem que entender que isso aí são pessoas que não representam a verdadeira característica do brasileiro. O brasileiro, ele é acolhedor. Perfeito. A pessoa vai ali no Brás e você vê as pessoas ali falando em árabe. Aí você vai na Liberdade, tem gente falando em coreano. Perfeito. O Brasil ele não é um local que impõe e imputa, porque dependendo do lugar onde você vai, ninguém quer que você traga a sua cultura nativa para lá. Ele fala assim, não, você vai se transformar no que tem aqui. O Brasil não. O Brasil ele deixa com que a pessoa traga a cultura dela e vivencie isso na sua totalidade. E muitas vezes a gente importa palavras, expressões, tudo, né? A gente acaba absorvendo isso, né? É por isso que algumas pessoas falam, por que você vai na Argentina, por exemplo, e as pessoas não entendem nada de português e a gente entende tudo? É porque a gente está tão acostumado a absorver tantas palavras de tantas culturas, de gerações, italianos, hispânicos, alemães, e a gente vai pegando todas essas palavras e misturando. E a gente sabe, os outros não precisam saber, mas a gente sabe, e isso é legal. O Brasil é um país muito rico, é que a gente não aproveita isso. Outra pergunta que eu quero te fazer, Alan, é que se você pudesse voltar no tempo, em que época da era Viking você gostaria de ter vivido? Olha, eu dispensaria viver na era Viking, porque a vida era sofrida. Você não é o primeiro que responde isso. A vida sem Dorflex, naquela época, né? A penicilina, de modo geral, os medicamentos para dor, porque existem vários males que são descritos nos documentos. Primeiro que era a impossibilidade de você beber água. Perfeito. Esse era o primeiro problema que faz com que eu não gostaria de viver lá. Porque ou qualquer lugar período, daquela época. Não, porque assim, esse período, né, quando a gente fala da era Viking, é ali entre o século VIII e o século XI. O que estava acontecendo na Europa nessa época? Peste negra. Já não era uma época boa para se viver. Segundo, a ampla contaminação dos lençóis freáticos se dava pelo fato de que você tinha, na época, você não fazia valas muito profundas. Então, você enterrava as pessoas raso. Isso contaminava o solo. Isso era um problema muito grande com os poços artesianos. Eles estavam contaminados de bactérias derivadas da putrefação de cadáver. Era um dos problemas mais identificados da época. O segundo era, se você quebrasse um braço, uma perna, em combate, você ia ter que amputar o teu membro. Então, não era uma época muito amigável. Mas se eu fosse, por exemplo, viver num período da história escandinava, o Renascimento nórdico, que seria o século XVIII, que é o período mais rico, inclusive o período onde começa o ápice do estudo da história nórdica, esse período é lindíssimo. Onde eles reavivam os textos, onde eles criam os museus. Essa época eu gostaria de viver. Agora, na era Viking, eu dispensava. É interessante que você tocou nisso, né? Mas também houve, de certa forma, alguns mitos, alguns estereótipos dos vikings começaram também nessa época, né? Talvez para dramatizar ou para ilustrar,
né? Então, assim, recentemente eu vi uns vídeos do Neve, né, falando, foi uma representação da ópera, surgiu isso, ou um cara escreveu um livro sobre os vikings e aí alguns estereótipos daqueles livros viraram verdade e coisa assim. Né? Aconteceu um pouquinho disso também, né? Porque a gente tem esse período, né, chamado de romantismo ou novo iluminismo, no século XVIII, e as pessoas começaram a perceber que a arte era algo lucrativo. Então, na hora de você escrever um livro, você iria florear e você ia criar algo não totalmente ficcional, mas algo que parecesse romântico para alcançar um público leigo. Porque não se tinha o rigor técnico histórico que a gente tem hoje. Então, o historiador da época, na verdade, era muitas vezes muito mais um curioso do que efetivamente um historiador. Então, qual que é o problema? Essas pessoas fizeram esses livros e tomaram determinadas liberdades poéticas. Os historiadores que vieram depois assumiram que isso era verdade. Perpetuaram isso dentro da academia. E hoje eles não permitem serem refutados. Por quê? Porque é a formação técnica deles. Então, não há, infelizmente, nenhum órgão no Brasil que tenha uma excelência em história nórdica no nível que se tem lá fora, que é efetivamente o estudo em loco arqueológico. E a gente tem, por exemplo, aqui, o Neve, ele não é um órgão do governo. Não é um órgão reconhecido do governo. Ele é uma iniciativa de acadêmicos. E, então, o que eles fazem é o que a gente chama de produção terciária de fonte. Que é o quê? Você pegar os textos lá de fora e trazer eles acessíveis para cá, que é o que a gente consegue muitas vezes fazer. Então, é mesmo difícil você, se, por exemplo, você pega um texto lá de fora e esse texto tem um estereótipo, você vai perpetuar esse estereótipo aqui sem saber. É perigoso. Perigosíssimo. Acontece com a maior parte dos historiadores hoje. Tá, assim, antes da gente encerrar, né, além de agradecer a você, que eu vou fazer depois, eu queria só que você falasse um pouquinho do seu trabalho, das coisas que você faz, o seu grupo faz. Se todo mundo, quem está nos ouvindo, quer fazer parte, o que é preciso para isso ou não precisa de nada, explica para o pessoal, por favor. Se as pessoas têm interesse em qualquer coisa relacionada à história nórdica ou à religião nórdica, a primeira porta de entrada é o Caminho Nórdico. O Caminho Nórdico, ele tem palestras e aulas que são abertas. Elas têm as taxas de inscrição baseadas no tipo de atividade, na duração, que essas inscrições servem exatamente para a gente produz material técnico para as pessoas, elas recebem, e eu também para manter o projeto, porque o nosso objetivo é um dia que seja um projeto cultural e tenha reconhecimento. Então, nosso trabalho ele é pautado efetivamente nas aulas, hoje, que são história, geografia, religião e runologia. Todas as informações elas têm na página do Caminho Nórdico, que a gente coloca lá. Todas as informações de quando tem, qual é o valor, quando tem encontro gratuito a gente também promove. Quando, na época que tinham eventos, a gente promovia eventos presenciais. Hoje em dia, o máximo que a gente consegue fazer é uma reunião virtual, né, dada as circunstâncias que a gente se encontra. Mas a melhor porta de entrada, independente de qual seja o interesse da pessoa, em qualquer âmbito da história nórdica, da religião, até mesmo a prática religiosa, ela vai achar as informações lá, porque é o nosso carro-chefe. E tem uma equipe pronta para responder o pessoal em inbox, responder via mensagem de direct no Instagram, tem os nossos e-mails de contato. E a outra forma é efetivamente a pessoa enviar uma mensagem para mim no Facebook. Eu sou uma pessoa pública, eu às vezes respondo mensagens pessoais, tiro dúvidas na medida do possível, né? Obviamente, às vezes eu posso demorar um pouco, porque eu tenho uma vida normal, né? Trabalho, obrigações, mas eu busco ajudar as pessoas podem me procurar no Facebook Alan Marante, mas eu sempre falo, manda uma mensagem pro Caminho Nórdico, porque a gente tem uma equipe que vai ajudar muito mais rápido, e eu faço questão de sempre olhar o trabalho de todo mundo, né? E muitas vezes eu mesmo respondo as perguntas, como é uma coisa relacionada à espiritualidade, porque
quem cuida da parte espiritual sou eu, porque essas aulas, elas são uma porta de entrada para a pessoa conhecer, e se porventura ela tiver interesse, não, meu interesse é religioso, e aí eu vou conversar com a pessoa diretamente, vou explicar o que o trabalho do Caminho Nórdico faz a nível de religião, porque aí já é uma coisa mais íntima, né? Religião é mais difícil da gente abordar, porque a nossa abordagem é pensando no público geral. Agora, nós temos grupos específicos para estudo da religião que se dão exatamente... A porta de entrada é a pessoa conhecer o trabalho do Caminho Nórdico primeiro. Perfeito. Tem para os livros também, tanto Sabedoria das Runas, que agora ele está esgotado, mas vão vir novidades em breve. Eu não posso revelar ainda as novidades, mas vão vir. Sabedoria das Runas está esgotado, mas ainda tem o Paganismo Nórdico no século XXI, que eu citei. Lá tem o link para compra, e o Hovelon, que ele ainda está em circulação. A gente vai se esforçar aqui para colocar os livros dele na nossa livraria também, tá? Para as pessoas poderem, de repente, encontrar, porque a gente já tem lá um e vai ver se a gente consegue colocar outros, para as pessoas procurarem e acharem mais fácil. Caminho Nórdico é @Caminho Nórdico. Isso, @Caminho Nórdico e facebook.com/Caminho Nórdico. Perfeito, para as pessoas poderem te encontrar. Alan, eu quero te agradecer de verdade, essa conversa foi muito boa. Eu não quis entrar em nenhum assunto polêmico, eu quis mais que você falasse de um pouco de, entre aspas, de cultura geral sobre a runologia e espiritualidade. Agradeço de verdade, fico muito feliz, eu estava ansioso para a gente poder conversar e espero que você também tenha gostado. Com certeza, e se surgirem outras oportunidades, saiba que um convite seu é sempre muito bem-vindo e será um prazer poder partilhar esse conhecimento tão importante com as pessoas que acompanham o seu trabalho, e você pode contar comigo para apoiá-lo. Vindo de você eu fico ainda mais orgulhoso. Gratidão mesmo. Então, pessoal, até a próxima. Skál! Ao Sahel.